Terça-feira e olha quem está aqui novamente, a Majacom, conduzindo mais uma edição do Tudo Pode aqui na VTV SBT Campinas. Que delícia estar aqui, sempre falando de coisas boas, dando muita informação para você, principalmente para aquela pessoa que quer empreender ou conhecer o outro lado do empreendedorismo. Olha, gente, o meu entrevistado, ele nasceu aqui em Campinas mesmo. Ele faz aniversário no dia 26 de julho. Ele é esposo da Sara e pai da Beatriz. Ele é empreendedor nato e formado em publicidade. Eu vou conversar com ele. Rafael Teixeira, seja muito bem-vindo aqui na VTV SBT Campinas. O Rafael, gente, ele é CEO da Clínica da Cidade de Campinas. Na verdade, uma clínica que se tornou uma empresa, que se tornou uma rede de franquias. E é justamente por isso que a gente trouxe ele aqui. Qual o segredo, hein? Tem um segredo, né? E o Rafael que vai contar pra gente de tanto sucesso para ser uma rede hoje. Seja muito bem-vindo. Obrigado, agradeço demais o convite. É uma honra estar aqui hoje na casa do SBT. SBT que traz grandes lembranças pra gente de infância, né? Afetiva, muita memória afetiva. Um convite que o Marcos Mansur me fez também, um querido. E uma honra estar aqui, poder falar um pouquinho sobre algo que eu sou apaixonado, que é a Clínica da Cidade e empreendedorismo. Legal. E fala um negócio para mim. A Clínica da Cidade surge como? Foi seu pai e sua mãe que criaram, fundaram. E foi por algum motivo, por alguma dor, de repente um deles precisou de um médico um dia, não teve dificuldade no hospital. Conta a história para mim. É uma mistura um pouco de tudo, né? Também pela dor também de precisar fazer alguma coisa na vida, porque minha mãe, na época, ela ficou desempregada, meu pai era autônomo também, e a minha mãe recebeu um convite de assumir uma consultoria na área da saúde de uma amiga dela, que não era uma consultoria, era uma coisa muito... Não existia um home office na época, mas era mais ou menos parecido com isso, que era credenciar médicos aos planos de saúde. Então, o médico, como não tinha tempo para isso, ele fazia a contratação dos serviços da minha mãe, que meu pai já veio trabalhar junto com ela também com as consultorias. Me levaram junto comigo já desde o primeiro dia para não me deixar em casa. Graças a Deus, aprendi a empreender desde muito novo. E eles faziam esse credenciamento para o médico. Havia uma cobrança para credenciar o médico a um plano de saúde, uma seguradora, que o médico queria... Ele tinha um consultório e precisava atender convênios. Tá. Com esse trabalho em Campinas, a gente acabou tendo um grande conhecimento dessa área médica de Campinas, tanto dos médicos como dos serviços de saúde. E as seguradoras começaram a nos contratar para fazer esse trabalho também fora de Campinas para o Brasil. Então, por exemplo, uma seguradora fechava com uma grande empresa no sul da Bahia, numa outra capital no Nordeste. Precisava em São ter Paulo, médico. Precisava criar aquela rede credenciada. A gente criava aquela rede do zero. Então a gente saía com uma malinha na mão, ia atrás, chegava naquela cidade, ia atrás de médicos, pegava em lista telefônica, via onde tinha os médicos hoje da cidade. Hoje está mais fácil, né? Coloca no Google. Hoje é um trabalho que não existiria mais, inclusive dessa consultoria, que chamava Doctors na época. Então a gente fazia basicamente isso, credenciava os médicos aos planos de saúde. E a gente entendeu naquele momento, a gente percebeu uma coisa que era uma coisa de a gente ficar muito tempo esperando numa recepção até que o médico pudesse nos atender, para que a gente pudesse falar sobre a negociação. Às vezes a consulta já demora, imagina atender alguém. Imagina atender alguém que está tentando, parecer que está tentando vender alguma coisa, mas não era fazer o credenciamento a um plano de saúde. Sim. E a gente observava muito os pacientes e viu que a gente tinha, obviamente, uma tabela que vinha já negociada. A gente tinha que trabalhar com aquela tabela, com o médico, com os exames, com os hospitais, com os laboratórios. É aquela tabela, o médico ou aquele serviço aceitava aquilo, a gente tinha que procurar... Aceitava ou não. Um outro médico, outro serviço para aquilo, exato. E chegava pacientes particulares pagando valores 10 vezes maior, no mínimo 10 vezes maior, do que se pagava do plano de saúde. E a gente sempre perguntava isso para os médicos, né? Por que você cobra esse valor tão excessivo do particular, se a gente está fazendo o seu credenciamento agora neste plano aqui, por esse valor? Ele falou assim, porque existe uma demanda, né? Eu vou ter uma quantidade maior de pacientes para atender,
e eu não tenho necessidade de captar esse paciente. Se a pessoa não vem do outro convênio, vou o particular cobrar é isso. pouco, né? O particular é pouco, o particular sempre foi muito pouco, sempre foi mais plano de saúde que o médico atende. Aliás, isso ainda é uma realidade, as pessoas acreditam que o médico atende plano de saúde, não, né? Como é um negócio como a Clínica da Cidade mostra que há um atendimento particular acessível. Então a gente entendeu naquela época, obviamente também com essa dor do fim do negócio, porque há uma limitação, são poucos planos de saúde no Brasil, hoje muito menos até do que naquela época. Depois da pandemia, muita gente deixou de pagar porque não tem dinheiro. Muita gente, diminuiu cada vez mais o número de beneficiários de plano de saúde. O preço está ficando cada vez mais caro de plano de saúde, tem o reajuste anual, conforme a idade, paga mais. Exatamente. Hoje é muito difícil, por exemplo, um idoso ter um plano de saúde ganhando um salário mínimo, né, Rafael? Praticamente impossível, né? Impossível. Ainda ter que comprar os remédios. Então, assim, tem que ter uma solução. E ainda bem que existe a Clínica da Cidade. Aliás, já que a gente está falando sobre plano de saúde, vamos abrir uma enquete agora. Vamos colocar aqui no YouTube. Vota aí. Você tem ou não plano de saúde? Eu quero saber, o Rafael, a gente vai conversar também mais sobre isso, porque vale a pena, de repente, você ter, então, o contato da Clínica da Cidade em momentos, na verdade, assim também, para quem tem plano de saúde, Rafael, você vai concordar comigo, eu não sei se você tem ou se não tem, mas eu tenho, e muitas vezes eu já cheguei a pagar uma consulta porque um dermatologista, um ginecologista, um médico que você está precisando ir naquela semana. Porque você está com um problema, você está preocupado, você precisa resolver, porque se trata de saúde. E a gente vai lá e a gente paga. Porque se a gente for tentar pelo convênio, muitas vezes só tem consulta daqui 2, 3. Eu não sei realmente o que está acontecendo com os planos de saúde. Parece que a rede de médicos caiu. Caiu. Você acha que foi isso? Caiu, diminuiu. Os planos de saúde, eles estão passando por uma crise, eles vão precisar se reestruturar. Eu costumo falar que a Clínica da Cidade é parte de uma solução, inclusive para os planos de saúde. Aquela utopia de um plano de saúde onde você pode fazer tudo à vontade é inviável para o plano de saúde. Fica caro, realmente. Durante a pandemia, o plano de saúde ganhou muito dinheiro porque ele não atendeu, ao contrário da Clínica da Cidade, que atendeu todo mundo. Então, naquela época, se pagava a mensalidade e não tinha atendimento. Era só atendimento de Covid. As pessoas tinham medo, inclusive, de ir para um hospital. E a Clínica da Cidade, naquela época, estava atendendo todas as outras enfermidades que existem, continuam existindo. Então, o número diminuiu, o número de pessoas beneficiadas do plano de saúde tem diminuído cada vez mais. Hoje, em torno de 25% da população tem, ainda muito mais concentrado na região sudeste. Então, os outros estados são menos ainda. Estados da região norte, o percentual é realmente muito baixo. A maioria da população não tem plano de saúde e o SUS não tem capacidade de atender todo mundo. Exato. Não tem capacidade. Muita gente não sabe que existe uma solução de saúde como a Clínica da Cidade, que a gente pretende chegar nos demais cantos do país. A gente hoje são 49 franquias, mais 9 unidades próprias, 58 no total, com mais unidades em processo de implantação, mas a gente pretende chegar em várias cidades do Brasil para realmente dar esse acesso a uma medicina de qualidade e com preço acessível. Então foi através disso que a gente fundou a Clínica da Cidade, que foi há mais de 20 anos atrás, foi em 2003, entendendo isso de que... Olhando no consultório, vendo que os pacientes pagavam muito caro, são poucos pacientes que têm plano de saúde, inclusive na época, nós não tínhamos também plano de saúde. Então era uma dor que a gente sentia. Quando eu precisava de um médico, eu tinha que ir para o pronto-socorro, e a gente sabe como é. E eu não sou uma pessoa crítica do SUS, porque o SUS é importante, mas ele atende uma parcela muito grande que é impossível de atender. O Brasil é muito grande. O Brasil é muito grande. É impossível atender, dar esse atendimento primário. Então você imagina a quantidade de pessoas que hoje precisam de um dermatologista, precisam de um ginecologista, de um oftalmologista, crianças que precisam ir para a escola e precisam de um óculos. E isso a Clínica da Cidade traz esse acesso para a população, de entregar com valor acessível, né? A nossa ideia sempre foi de um paciente chegar numa recepção e isso eles fazem para a gente, falar assim, como vocês conseguem oferecer tudo isso por tão pouco?
Então, esse é o nosso objetivo. E não tem mensalidade? Não tem mensalidade, a gente... paga o que vai realmente usar, vamos dizer assim. Seria, né, o on-demand, né? Que é a moda do pagar apenas o que utilizar. A Clínica da Cidade sempre foi com esse conceito. Inclusive, houve uma época que houve um crescimento do modelo de clínica popular no Brasil, mas a gente nunca se denominou popular. A gente entendeu desde o começo que nós éramos uma clínica particular que ia atender com preço justo. Então, que dava que dá um melhor atendimento. Pagando, inclusive, um repasse, uma remuneração por consulta para o médico, muito melhor do que o próprio convênio, mas sem a necessidade de cobrar aquele valor muito alto do paciente para que eu possa ter um volume de atendimento grande e beneficiar muita gente. Então, esse é o modelo da Clínica da Cidade. Atende num valor muito acessível, num bom volume. E é um negócio que a gente fala que é bom, inclusive, para o médico. Que é como você falou, diminuindo cada vez mais os credenciados aos planos de saúde, essa rede médica, né? E esses médicos vão atender aonde? Ou ele tem que atender através do serviço público, muitas ou dentro de um hospital. Muitas vezes não consegue abrir o próprio consultório. Abrir o consultório hoje é muito difícil, então o médico atender e empreender, acho que é mais difícil ainda. Exato. A Clínica da Cidade, a gente fala que é a clínica do nosso médico, a clínica dele particular é atendendo a Clínica da Cidade. Bom, e eu acredito que essa história se iniciou no empreendedorismo mesmo, no ramo da saúde. Vocês estavam com a faca e o queijo na mão. Estava indo em consultório, via lá os pacientes com a dor já, problema de saúde, pagando altos preços na consulta, quem não tinha o convênio. Ao mesmo tempo, vocês tinham a lista já dos médicos que vocês estavam fazendo para serem credenciados. Aí veio o insight de quem teve a ideia, poxa, vamos montar uma clínica e oferecer consulta em várias especialidades, preço justo? Quem teve a ideia? Foram os meus pais. Meu pai e minha mãe entenderam essa necessidade, entendia qual era o mercado da saúde. A gente teve um conhecimento muito grande no mercado da saúde em nível nacional. Então, como houve essa... Era um mercado limitado da própria consultoria de credenciar médicos, concorda? Se a gente tem uma população muito pequena que atende o plano de saúde, credenciar médicos ao plano de saúde é algo muito limitado. Então, houve essa dor nossa de o negócio da consultoria estava morrendo. A gente teve passou um pouco de necessidade nesse começo e juntamos o que tinha para abrir uma primeira unidade realmente de começar do zero, e houve empréstimo, houve ajuda de cunhado, houve ajuda da família, vendi um carro. Não e a teve gente medo juntou... de empreender? Não. Desde o início vocês tiveram nenhum. a certeza que isso vai dar certo, não tem como dar erro. A necessidade faz, né, o empreendedor, né? A gente, então, assim, a primeira coisa era a necessidade, mas era muito óbvio para a gente que era um negócio que era muito viável, mas que não existia. Era um modelo que não existia. Então, a dificuldade para comunicar esse tipo de negócio era muito difícil, né? E aí, né? Como é que vai funcionar? Até porque a gente também não tinha conhecimento de como era fazer uma gestão de clínica médica. Porque ninguém é médico. Eu não sou médico, meus pais não eram médicos, não são médicos. Você, inclusive, publicitário. Exatamente. Então, como é que a gente vai administrar isso daí? A propaganda já tinha. A propaganda já tinha. O primeiro panfleto, que não era nem um panfleto que eu fiz no Word na época, que era a consulta de oftalmologia, que foi a primeira consulta que a gente teve, inclusive com o médico. Como a gente tinha conhecimento, já conhecia muito médico de Campinas, graças a Deus, muitos médicos acreditaram no conceito. A gente falou para ele, vem atender com a gente. Eu vou pagar melhor que o plano de saúde e eu vou te dar a demanda. Acredita, a gente vai fazer o negócio funcionar. Dá uma chance. E aí a gente não tinha dinheiro, obviamente, para comprar equipamentos oftalmológicos. E teve um médico de Campinas que ele tinha um equipamento que estava sobrando, ele trouxe na época. Então, nossa primeira consulta era uma consulta de oftalmologia que eu escrevi para ficar claro para o público, exame de vista, R$30. Na época custava R$30 essa consulta. R$30. A primeira clínica, só para saber, qual região de Campinas? No Ouro Verde. No Ouro Verde. Foi a primeira unidade, a unidade que a gente tem até hoje, a maior unidade ainda da rede. É a unidade do Ouro Verde, assim, que a gente tem muita gratidão. E um bairro que certamente as pessoas
precisam do atendimento, muitas vezes não têm um meio de locomoção, de transporte para vir até o centro, para ir até um posto de saúde. Ou seja, foi uma cartada certa também. A ideia foi essa, a ideia foi exatamente essa. Como a gente imaginava que esse modelo de negócio era simplesmente para atender pessoas que não tinham plano de saúde ou de uma classe mais baixa, a gente entendeu que tinha que ir para a periferia. Depois a gente entendeu mais para frente que muita gente precisa. E a gente foi para a periferia, foi para Ouro Verde, e aí o nome, que foi um nome que minha mãe criou, muito bem sacado, de Clínica da Cidade, porque você que é de Limeira, né, você é de Campinas, gente do interior, tinha aquela mania, talvez não hoje mais, de falar que ia para a cidade fazer alguma coisa, né, que é o centro. Exato. Então era a Clínica da Cidade que foi para o bairro. Então aí nasceu a Clínica da Cidade na região do Ouro Verde. É verdade. E a gente distribuindo não falava panfletos. assim, eu vou lá no centro, eu vou na cidade. Eu vou na cidade, eu vou na cidade. E aí veio o nome Clínica da Cidade, que hoje faz muito sentido, é muito bacana, que tem Clínica da Cidade de várias cidades, né? Que legal. Olha, tem bastante gente participando, gratidão, vai participando da enquete. Você tem plano de saúde ou não? Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre esse assunto, porque eu quero saber a diferença também de um plano de saúde e da Clínica da Cidade, você fala pra gente. A Joana, Rafael, parabéns pelo trabalho. Júlia, boa noite, Júlia, um super beijo para você. O Roberto, boa noite, Rafael, muito legal a entrevista. Como funciona a Clínica da Cidade? O Roberto participando. A Bruna também mandou, a Rose, daqui a pouco eu falo também o comentário deles aqui. Mas o Roberto está perguntando como funciona a Clínica da Cidade. Aliás, Roberto, é uma pergunta que está aqui no meu roteiro. Eu nunca sigo o roteiro. Uhum. Eu faço o roteiro, Rafael, mas o Tudo Pode assim vai bom, seguir né? no bate-papo como se fosse aqui na cozinha. Aqui tudo pode, né? E eu gostaria de saber, que nem... Poxa, quanto tempo demora para marcar uma consulta? E se eu preciso, que nem, nossa, Rafael, estou precisando de um oftalmologista, porque não está legal. Como que eu faço? A gente costuma falar, a gente tem até algumas propagandas que a gente fala, médico para hoje, procura a Clínica da Cidade. Para hoje? Então, para hoje. Então, para o Roberto entender como é a Clínica da Cidade, ela é uma clínica particular, com preço acessível. Para quem não tem plano de saúde, obviamente pessoas de plano de saúde também se consultam na Clínica da Cidade, mas o foco é para quem não tem plano de saúde e obviamente não quer depender dessa espera, que acaba sendo muito grande, de procurar um médico especialista ou não no sistema público de saúde, pagando um preço extremamente acessível, um preço que nós não falamos popular, nós falamos que é o preço justo, o preço acessível. Então depende muito de cada unidade, tem unidades espalhadas pelo Brasil, mas em torno de... Tem consultas de 80 a até 150, 170 reais, dependendo da especialidade. Mais uma média, podemos dizer, de 100 a 130 reais uma consulta com um especialista na Clínica da Cidade. Você acredita que esses dias, eu só vou interromper você, eu precisava de um especialista, eu fui tentar marcar R$500 a consulta. Eu achei assim, não desmerecendo, óbvio, assim, os médicos eles trabalham, eles investem, mas na dor de uma pessoa cobrar tão caro assim, eu não consigo entender, sinceramente, Rafael. Mas volta a falar. E eu te conto um segredinho, vou falar bem baixinho. Fala. Alguns desses médicos que cobram uns 500, 700 reais atendem na Clínica da Cidade. Sério? Porque a gente entrega para o médico uma demanda. Então o médico Vocês ouviram bem? Tem médicos que cobram num particular de 500 a 800, lá cobram um valor justo. Que legal. Que bom saber disso. Para o médico é muito interessante, porque ele tem todo o suporte da Clínica da Cidade. Eu trago o paciente para ele. Toda a parte de marketing, de captação de pacientes é feita pela Clínica da Cidade. Ele não precisa fazer exatamente nada. O médico, a gente não precisa divulgar que tem ele lá, a especialidade dele, nada. Antes a gente brincava que o médico tinha que trazer a caneta e o carimbo dele, porque ainda era feito no papel. A gente tinha um prontuário de papel. Hoje nem isso. Hoje nem isso. Tudo ele vai entrar, tá a sala dele com ar-condicionado, tudo pronto, ele abre o sistema dele, ele tem uma agenda cheia para atender os pacientes da Clínica da Cidade, não precisa se preocupar com isso. Então, essa consulta do médico que ele cobra isso, ele tem todo um custo muito grande envolvido para ele manter uma estrutura dele particular, né? Então, ele faz esse balanço do valor que ele vai cobrar. Mas eu tenho muitos médicos com esse preço de consulta particular, muitos médicos que atendem os convênios, mas que atendem também na Clínica da Cidade. Eu tenho médicos que, como a gente já tem mais de 20 anos,
Eu tenho médicos que estão com a gente desde o início, que já tem 20 anos de atendimento com a gente, Acaba praticamente atende na clínica da a cidade. amizade também, cumplicidade, Com certeza, com muitos médicos. a sim, parceria sim. e a empatia também com os moradores de cada Com certeza, região. a identificação, né? Tem porque muito os médicos médico sabem. que os nossos pacientes são identificados já com Muitos ele. moradores não iriam conseguir realmente de forma emergencial pagar uma consulta. Muitas pessoas ganham um salário mínimo, tem o dinheiro contado. Exato. E acontece uma emergência na saúde, não importa. Você vai fazer empréstimo, você vai pedir para o vizinho, para a mãe, saúde, para o pai, é. mas a gente prioriza a saúde. Exatamente. E a gente tem que priorizar a saúde. Então, eu falo que a saúde não tem crise, né? A saúde não tem crise, porque se você precisa, Não tem, você corta tudo que é supérfluo. Mas a saúde, se e a tratar. gente vê, e é uma pena, porque a gente vê que tem pessoas mais carentes também. Existem pessoas muito carentes que não têm condição, obviamente, de nem ser atendido pela clínica da cidade, ele vai realmente depender do SUS. Mas a gente vê que tem famílias que fazem o esforço de levar aquela pessoa lá, porque ela já está muito debilitada, ela está doente. Exato. Então, a gente tem falado muito lá na nossa sede, a gente fala com os médicos, fala com os nossos franqueados, para eles entenderem qual é o nosso propósito, que a gente realmente tem o nosso propósito é salvar vidas, o nosso negócio salva vidas. Porque você imagina quantas pessoas que a gente dá o acesso a uma saúde acessível e de qualidade, que ela vai antecipar o diagnóstico de uma doença, que talvez o tempo que ela teria no SUS seria muito demorado e Com talvez certeza. seria tarde demais para isso. E você tinha falado médico para hoje, que até tem na propaganda de vocês. Se eu for lá, agora não, né? Mas vamos dizer assim, estou precisando de um oftalmo, como eu disse. Acordei hoje, minha vista não está legal. Se eu ligar, for lá, vai ter um oftalmo à disposição? Tem todas as especialidades ou é por dia? Como que é a logística? Em Campinas, hoje nós temos 6 unidades. Então, em Campinas, eu com certeza tenho no mesmo dia a maioria das especialidades, porque é dividido entre as unidades. Com os meus franqueados, vai depender, obviamente, de cada unidade, porque ele faz uma agenda com períodos para cada especialidade, para ele ter uma quantidade grande de especialidades em atendimento durante a semana. Mas a gente garante que dentro da mesma semana você tem uma consulta. É rápido. É rápido. Ligou, é rápido. Conseguiu marcar, com certeza. A gente fala que ligou, agendou, consultou. Muito bom. Porque as pessoas pedem para a gente fala que saúde é uma coisa que ela é urgente para as pessoas. E a gente percebe isso nos nossos atendimentos, dos agendamentos de consulta. A pessoa normalmente ela pede para o dia. Mas normalmente na clínica da cidade, entre 2 e 3 dias, ela tem a consulta com o especialista dela. Aí precisa fazer exame, por exemplo. Uhum. E daí, como que faz? Nós temos exames na clínica da cidade, então até para o Roberto que perguntou, ele lá não dentro? fica, não para apenas na consulta. Exames de laboratório, então todos os exames de laboratório são feitos dentro da clínica da cidade. Temos exames de imagem, ultrassonografia, exames cardiológicos. Existe Facilita um mix de exame muito paciente, grande. a vida do paciente. E um negócio que é muito legal, e isso a gente fez entendendo o início da clínica da cidade, que era o quê? A gente começou a perceber, obviamente, a gente estava aprendendo com o negócio, e a gente percebeu o quê? Poxa, esse paciente saiu com um pedido de um exame que eu não tenho, por exemplo, uma ressonância magnética. E, obviamente, a gente não tinha condição de comprar uma ressonância magnética, não tinha nem a condição de comprar o aparelho de oftalmologia. E aí? E, na época, minha mãe, que é uma excelente comunicadora, boa negociadora, ela de formação assistente social, então ela tem essa dor com o próximo, né? Ela atendia muitas pessoas nesse sentido com a área da saúde, né? Essa empatia. Ela falou assim, não, eu não posso deixar o paciente desassistido. A gente precisa procurar um parceiro que entenda o conceito da clínica da cidade e faça um preço uma terceirização acessível do serviço. Porque não adianta nada ele passar com a gente e depois fazer um exame de R$1.000. Exato. Né? Vai parar no meio do caminho. Exato. E aí a gente teve os parceiros que compraram essa ideia e hoje isso existe em todo o Brasil. Cada unidade, cada cidade, ela tem uma grande rede de parceria de exames do que ela não tem dentro da unidade. O paciente não fica desamparado, então, de forma alguma. Se não tiver na unidade, vai ter algum parceiro, serviço terceirizado que vocês vão enviar para lá. Exatamente. E com preço acessível também. Com preço acessível. Inclusive, muita gente, às vezes, passa até no médico, naquele médico que ele já costuma passar, que pode ser um médico dos R$500,
mas ele vem fazer o exame na clínica da cidade. Mesmo que o exame não seja feito na clínica da cidade, o melhor valor que ele vai encontrar é na clínica da cidade, esse intermédio que a gente faz também com os nossos parceiros. A única coisa que é importante falar é que a clínica da cidade, para internação, cirurgias, etc., aí sim o paciente precisa ser encaminhado para o serviço público. Serviço exatamente, público, ou para o convênio de fato. Só que ele, obviamente, ele já vai encaminhado com toda aquela bateria de exames. Ele não vai depender... Facilita, vamos dizer assim. Exato, porque se um paciente... Encurta a fila. Encurta totalmente, porque se você vai numa consulta, você primeiro vai no posto de saúde para tentar entender qual é a especialidade. Aí você tem uma fila grande para aquela especialidade. Aí da especialidade, ele vai pedir um exame, existe uma fila enorme, muito maior até do que as especialidades, para o exame. Quando é que ele vai chegar, de fato, a resolver o problema dele? E muitas vezes a doença está avançada, a gente não sabe do que se trata. Então já chega com os exames prontos, com o diagnóstico. Agiliza muito demais. Agiliza totalmente, sim. Olha, muita gente participando. A Bruna perguntando quais cidades estão a clínica da cidade. Eu quero que você responda daqui a pouco, quando eu for perguntar sobre a franquia, como teve ideia, então, esse crescimento? Porque hoje você me falou quantas unidades, são dezenas de clínicas da cidade, viu, Bruna? Em muitas cidades. Mas daqui a pouco ele fala sobre isso. Rose, muito bom. Sou grata, Rafael, pela clínica da cidade. Que bom, que Pessoas bom que já usaram a clínica da cidade comentando. A Rebeca, Rafael, boa noite, prazer. Muito legal sua entrevista. Hoje sabemos que psicólogos e psiquiatras são médicos... na verdade, os psiquiatras, né? São médicos muito requisitados devido à rotina. A rotina nossa, certo? Acho que ela quer dizer, por conta... depois da pandemia, Rebeca, nossa vida ficou louca, né? Então, todo mundo está precisando de uma terapia. Todo mundo, viu, Rebeca? Eu também estou, inclusive. Tem na clínica da cidade? Ela quer saber se tem psiquiatra, psicólogo? Tem psiquiatra, tem psicólogo. E ela tem razão. O número de atendimento de psiquiatria após a pandemia cresceu assim absurdamente. Dentre as 5 especialidades mais assim atendidas na média de todas as unidades, é a psiquiatria. Ela cresceu muito e isso é muito bacana, né? Porque normalmente uma consulta psiquiátrica ela é muito cara. É muito cara. Né? E depois depende de mais acompanhamento. Não é uma vez que você vai e não preciso mais de psiquiatra. Não. Você tem que ir em várias sessões e cada sessão. E a clínica da cidade dá esse acesso paulada, também. Viu? Exatamente. Com um valor assim extremamente acessível, com psiquiatras realmente, né? São médicos com titularidade. Muito bom. Para atender realmente Rebeca está precisando, então, de psicólogo. Geralmente quem vem no psiquiatra e o psiquiatra indica também para fazer a terapia com o psicólogo. Então procura a clínica da cidade que vai dar bom com preço justo. Bom, agora respondendo a Bruna aqui, perguntando em quantas cidades a clínica da cidade está, eu quero saber, primeiramente, como surgiu a ideia, como o empresário olha o momento e fala assim, nossa, deu certo, viu? A clínica da cidade deu certo aqui em Campinas, já crescemos aqui, está na hora de expandir, mas deve dar um medo, porque é uma mega responsabilidade. Hoje, quantas clínicas? Hoje são 58. 58. Que vocês têm que... Não é assim, vendeu a franquia, não cada um é dono da sua clínica, não funciona assim. Eu brinco que é mais trabalho do que unidade própria, né? Porque tem regra, tem que seguir padrão. Exatamente, de replicar um modelo de saúde. Precisa de muita responsabilidade. As pessoas entendem que franquia vem na cabeça logo alguma coisa sobre alimentação, uma loja de vestuário. Então, de saúde é muito diferente. Então, existe uma responsabilidade nossa, inclusive, com a escolha do franqueado, né? Não adianta, não basta apenas ter interesse. A gente precisa avaliar se realmente é o franqueado aquele gestor ideal para o conceito. Passa por uma entrevista com vocês. Passa por uma entrevista. O que é legal é que a maioria que procura empreender nesse modelo, ele compra muito essa parte social. Ele se engaja muito com isso. Ele procura realmente investir em algo que faça sentido para a vida dele. Que ele entregue algo de volta para a sociedade. Empreender precisa ter um pouco disso, né? Se fala muito sobre ESG hoje. Exato. A clínica da cidade praticamente se enquadra totalmente nisso.
pelo que a gente oferece para a sociedade. É deixar um legado. É deixar um legado, exatamente. Para as próximas né? gerações, é deixar um legado sabendo que vocês mudaram a vida de uma pessoa. Que gostoso empreender dessa forma, ajudando, contribuindo, e principalmente com a saúde, Rafael. E depois da pessoa que começa a empreender também, né? Que ela acaba também, isso, e existe uma cadeia de contratação de novos médicos, de colaboradores. Então, o número que a gente tem da rede hoje de colaboradores Enorme. é enorme. Não é apenas a que eu tenho hoje em Campinas, mais o escritório da franqueadora, né? É muita eu tenho mais a responsabilidade. replicação dos franqueados. E a responsabilidade de lidar com a saúde. Exatamente. Não é que todo mundo erra, mas tem que minimizar e demais falhas no processo. Demais, a gente precisa ser muito, muito, muito rigoroso. Então, não é algo fácil de franquear. Não é algo que a gente brinca, e são 1.000 unidades. Não. Não é como franqueadores que podem ter 1.000 unidades. É uma por vez, analisando. Exato, não é em qualquer cidade, depende de uma quantidade mínima de habitantes. Eu tenho o meu produto, é o médico. Então, preciso ter médicos bons, ter médicos naquela região. Infelizmente, unidades onde eu deveria ter clínica da cidade, infelizmente eu não posso ter, porque são cidades distantes do Brasil que a gente sabe que nem o SUS consegue atender, que tentam levar junto com os mais médicos, mas o médico também não quer ir. Falta profissional. Então, assim, há toda uma minuciosa... É bem minucioso o nosso trabalho para entender as cidades, as pessoas que podem ter uma franquia da clínica da cidade. Então, não é algo simples, né? Então, é bastante trabalhoso. Então, foi uma decisão, assim, bastante corajosa, né? Aliás, é a primeira franquia de medicina no Brasil. Vocês são pioneiros nisso. Somos pioneiros no modelo de medicina acessível no Brasil. Pioneiro nesse modelo de medicina acessível. A gente sempre entendeu que são clínicas particulares, com valores acessíveis, e que a gente entendia que, para chegar em cidades onde a gente realmente não conseguiria fazer a gestão, deveria ser com franquia. Então, essa decisão foi tomada em 2017. Um pouco antes disso, a gente ficou muito tempo, o negócio deu muito certo, e ficamos muito tempo no Ouro Verde, a família toda trabalhando junto numa única unidade. E aquela coisa, estava muito bom, está tranquilo, está ótimo, funciona muito bem, contato com todos os médicos, conhecemos todos os pacientes, mas eu queria algo mais. Principalmente. Eu entendia que a gente tinha que oferecer esse modelo para mais pessoas. Me doía quando as pessoas falavam para mim, eu queria ir na clínica da cidade, mas eu não vou porque é longe. E aí era uma coisa que o meu pai, principalmente, ele tinha aquela coisa de não, fica onde está, não mexe, muito conservador. Hoje ele entende, ele realmente... Os dois ainda trabalham. Os dois trabalham, estão lá diariamente. Minha mãe na parte administrativa, ali presente todos os dias. A minha irmã também como diretora administrativa. E meu pai, eu falo que ele é basicamente um fiscal de todas as unidades, que ele gosta de ir em cada unidade, de estar presente todo dia em cada uma. E gosta de ver o negócio, por exemplo, porque ele sempre me ensinou barriga no balcão. E você, assim, usa? E eu sempre fui barriga no balcão, mas o tal do barriga no balcão não dava para expandir. Exato. Então ele tinha esse receio da expansão, de como a gente vai ter novas unidades, se a gente precisa estar presente, somos nós. Somos nós. E eu brincava com ele na época, falava assim, mas existem grandes redes hoje que, né? O empreendedor na época falou assim, não, eu preciso aprender a replicar esse modelo de negócio. E muitas vezes é a dor do empreendedor, a falta de gestão. Então tem que ter uma gestão muito bem encaixada para vocês passarem esse tipo de gestão para as franquias. Precisa estar muito redondo. Precisa estar muito redondo, né? Você precisa criar os seus braços direito. Exato. Né? Tanto que para a franquia, para o nosso franqueado, a gente fala... Você vai dedicar um bom tempo com a clínica até que você crie uma cultura do entendimento de como você quer que seja feita a gestão daquela unidade. Né? Você precisa estar ali para ser aquele exemplo. E a gente sempre foi esse exemplo.
E aí, eu já imaginava dessa replicação, até pensava um pouco na questão de franquia, mas achava que era algo muito distante. Eu falei, não, mas a gente vai expandir pelo menos em Campinas. E aí, em 2016, nós abrimos a segunda unidade, que foi quase na região central da cidade, no coração médico de Campinas. Para quem conhece a Avenida Barão Tapuro, onde tem toda a área médica de Campinas, também está lá a segunda unidade nossa. E ali eu entendi que, bom, agora é o momento de expandir e replicar, já começar a replicar o modelo de negócio e remodelar o negócio. Ali eu remodelei totalmente a clínica da cidade. Então, assim, a minha formação em propaganda e marketing me ajudou muito nisso, que eu entendia que, eu preciso transformar uma clínica médica, fugir daquele padrão de um simples consultório, que é aquela coisa, aquele monte de revista antiga, a pessoa olhando para o alto, não tem o que fazer, aquela coisa meio antiga, que muitos consultórios são assim, né? Falei, não, vamos trazer algo novo, né? Eu tenho que trazer aquela coisa de shopping, de loja. A gente precisa deixar a clínica com um ambiente que seja muito agradável e que mostre para o paciente aquela coisa assim, me sentir à vontade e entender assim, caramba, eu não estou indo em qualquer lugar. Não é pela questão do preço. Que às vezes o preço acessível, a pessoa pode achar que aquilo não é bom. Então era algo que a gente não queria mostrar. Então a gente foi para Barão Tapura já com uma remodelação desse negócio, já pensando na replicação. Então mudamos mobiliário, mudamos logotipo. A gente mudou toda a parte de comunicação. Aí eu comecei a contratar uma agência de publicidade. Até então, eu mesmo fazia isso. Eu fiz o meu site, eu postava na rede social. Fazia tudo. Eu fazia o cartazinho, fazia tudo. Empreendedor é aquele cara que faz tudo, né? No começo aprende um pouco de cada área, mas aí você percebe que, não, eu não sou tão bom nisso, eu não sou tão bom, vamos contratar melhor que eu. Vamos contratar, exatamente. Mas no começo, o empreendedor tem que aprender a fazer tudo, né? Então, você não tem... Se faltar, você tá ali, você né? não tem RH, se faltar, você que tem que estar no atendimento. Que era o que eu fazia. Exato. Eu atendia de segunda a sábado, eu ia para a clínica da cidade por muitos e muitos anos. Até a gente começar a soltar, entender, trabalhar a gestão e criar pessoas competentes, né? Ter uma equipe competente para cuidar das unidades. Hoje a gente tem um time excelente que tem olhar de dono. Precisa ter olhar de dono, né? Precisa. E a gente abriu essa segunda unidade e no primeiro ano dela, ela faturou 60% do faturamento de uma unidade que já tinha 13, 14 anos. Foi muito rápido. E de pessoas que eu já tinha ouvido falar da clínica da cidade, mas eu não ia porque era distante para mim. Tá. E o mais bacana... E pela forma que você mudou toda a estrutura. Também, isso obviamente atraiu novos médicos. E a gente entendeu o quê? Tá, eu estava começando a atender... Quando vem uma mudança, você acredita nela e faz? Olha... Acredito. Eu acho que a gente tem que acreditar. Em um mês vocês já viram 60% a mais de movimento. Não foi dentro do primeiro mês, mas no primeiro ano a gente já atingiu 60%. Tá. Mas foi muito rápido. Muito rápido. Foi muito rápido porque a gente já sabia trabalhar com aquilo, foi uma replicação, mas aconteceu de uma maneira muito rápida. Que legal. Muito rápido, e a gente começou a perceber que mudou, inclusive, a classe social, aumentou. Então, eu estava atendendo muito profissional liberal, comecei a atender muita gente de plano de saúde, porque ele sabia que o médico do plano dele estava atendendo na clínica da cidade, e ali era uma maneira de ele ser consultado na mesma semana. Eu pago, depois eu peço um reembolso, mas assim, eu quero resolver. E aí foi um crescimento muito rápido. Naquela época, juntou com o nascimento da minha filha, foi assim uma loucura. Abdiquei muito tempo da minha filha para o crescimento da clínica, e depois da franquia. Ainda abdico, né? Mas eu creio que com o tempo a gente consegue separar. Vai recuperar. Vai recuperar. É importante, minha família entende, minha esposa entende perfeitamente, se dedicou a cuidar da família. E aí naquela época... E eu falei assim, não, dá para ir com franquia. Eu acredito que dá. E começou a surgir algumas franquias também de clínica popular. Como se tivesse inventado a roda. Tá. Aí eu falei, não dá, né? Você tem aquela dor de, não, peraí. Eu fui pioneiro. Eu tô com tanto tempo, né? Peraí, não, eu preciso gritar para todo mundo e falar que existe a clínica da cidade. Exato. Aí na época nós contratamos uma consultoria na área de franquia, para fazer a formatação do negócio e entender, obviamente, se era viável formatar uma clínica médica.
E não deve ser nada fácil. Não é nada fácil, eles formataram, entendi assim que o negócio era muito viável, que dava para formatar, mas é aquilo lá, né? Entrega um calhamaço de coisa na sua mãe e fala assim, legal, tá pronto. Estuda. E agora, né? Veja a possibilidade agora, se quer ou não. E aí como que você fala com um empreendedor que sabe gerir uma clínica médica, mas aí ele tem que aprender a replicar e ensinar as pessoas. Padronizando tudo. Padronizando tudo. E aí aquela coisa... E eu sou uma pessoa que... Eu sou extremamente detalhista. Ansioso e detalhista. Você já chegou a fechar alguma franquia porque o franqueado descumpriu as regras, não foi legal? Não por descumprir regras, mas porque ele não tinha o fit com o negócio, que aí é normal. Tem pessoas que não adianta. Acontece. Né? Como qualquer franquia no Brasil, acontece realmente de franqueados não terem... Ou não terem o fit, ou não fazer a gestão da maneira correta, que é algo que a gente traz da família, que fala que é um negócio de estar presente, que é saúde, que você tem que ser o primeiro a entender a dor do paciente. Mas eu acredito que toda empresa, o dono tem que estar junto. A gente fala muito isso. Sabe uma tem franquia frase? Que realmente assim... você compra, pode ser uma grande rede de fast food, independente, que tenha sucesso mundial. Uhum. O dono tem que estar presente para olhar ali os colaboradores. Não tem como fugir. Por mais automatizado que seja, hein? Por mais automatizado que seja. O presidente da BF, que é a Associação Brasileira de Franchise, ele falou uma frase para mim, eu achei muito bacana. Ele falou assim, franquia não é investimento passivo. Né? Então não é investir e achar que ela vai te dar um retorno. Vai andar sozinha. É trabalhar. Mas é um investimento, é um empreendedorismo assistido. Porque eu não tinha ninguém para perguntar como eu fazia aquilo lá no início. Você aprendeu. Meu franqueado tem todo o nosso suporte para perguntar como eu faço isso. Então ele pega 20 anos e monta uma clínica nova do zero. E tem depois todo um suporte, um treinamento para atravessar ou passar as pedras, todos aqueles percalços que tem no caminho. A planilha, tudo certinho, a apostila, dá bom. É bom. A minha mãe diz essa frase, tem um vídeo nosso, ela fala isso. Se o franqueado segue a nossa cartilha, ele vai fazer muito sucesso, que é um negócio que todo mundo precisa, né? E a gente fala que muita gente não tem nem ideia que existe um conceito como esse, de atendimento excessivo, pessoas que precisam, não sabem. E então, além do mais, para o franqueado, acredito que a área da saúde, todo mundo precisa. Desde o nascimento a gente precisa, não é mesmo? E ao longo da vida a gente precisa. Então, é uma área lucrativa. Sim, com certeza, porque é mais lucrativa que outras franquias? Do que outros negócios? Sim. Do que a maioria dos segmentos, sim. Vale a pena apostar? Vale a pena apostar. Vale. Eu fiquei curiosa que você me falou, e eu acabei cortando, peço até desculpa, do comecinho como foi lá no Ouro Verde, que você fazia no Word, o panfleto. Fazia. Sério? E saía entregando? Saía entregando. Pelo jeito, você fez de tudo no início. No início, a gente fez de tudo. Inclusive, a gente limpava a clínica. Não tinha condição de contratar uma Que bacana a gente ver uma história de superação, de crescimento, de sucesso dessa forma. E não acontece do nada, né? Eu acho que é sempre muito bacana as pessoas, quando verem alguém de sucesso, olha lá atrás, deixa contar a história. E na franquia isso é muito importante, a gente conta a história. Olha, não se começa com sucesso. Não é porque é uma franquia que terá o sucesso imediato. Ele é construído. Você vai... existe um percentual, um estudo que mostra que o número de fechamento de empresas, de lojas, de unidades, de clínica, o que quer que seja, através de uma franquia, é infinitamente menor do que a pessoa que arrisca fazer aquilo sozinho. Porque a gente venceu um monte de barreira na época, graças a Deus, com muito empenho. Já está com segredo. Nada foi fácil. Você entrega um segredo de empreendedorismo. Sim, é entregar exatamente o know-how de tudo. Tudo foi muito pensado, né? Tudo já aconteceu. Então, tudo que aconteceu e às vezes possa acontecer com o franqueado, se ele liga para a gente fala assim, não, calma, tem como resolver, tem como fazer, faz assim, eu já passei faz por assado. isso. Eu já passei por isso. E aí tem todo um suporte. Eu era o cara do Word, do marketing, que fazia aquela arte. Ele tem uma agência.
Eu fui contratar uma agência de publicidade 15, 16 anos depois da primeira unidade. Meu franqueado começa com uma agência de publicidade dentro da franqueadora. Então, isso encurta muito. Mas empreender é algo que ele é muito prazeroso, mas é desafiador e precisa ter coragem, né? Às vezes eu falo que no começo da vida do empreendedor ele faz de tudo, como você já disse, então ele posta lá, só tem ele. Converse com a nossa equipe. Quem é a equipe? Eu. Exato. Chame a minha telefonista. Eu. Minha secretária está indo, vai no correio. Quem que é a secretária? Eu. Tem muito disso. Tem. É o passo a passo. É o faz tudo, né? Você não vai ter secretária, você não tem nada, você faz o café. E era exatamente isso na Clínica da Cidade. Exatamente isso. A gente brinca muito disso e é verdade, tem que ser assim. No começo você precisa fazer tudo. Né? E ainda bem que vocês não desistiram, porque foi algo que desde que abriu já começou a dar certo, embora tivesse algumas... Tem dificuldades que todos os empreendedores têm, principalmente burocracia, tem papelada, tem que ter uma boa gestão. Porque muitos empreendedores não esperam, querem tudo para acontecer para hoje, para ontem. E não tem o tempo da empresa amadurecer. É óbvio que a gente tem que ter a noção de quando o negócio também não vai dar certo. Não dá para você ficar 20 anos num ramo e não ter o lucro, não é mesmo? Você tem que mudar a estratégia. Exato. Tem que saber mudar a estratégia. Claro. Meu amigo Leandro Bonvecchio, deve estar me assistindo. Ele fala uma coisa muito importante. Ele falou assim, Rafael, mostre para os franqueados a Clínica da Cidade 20 anos atrás. Porque senão ele vai ficar dentro de uma sala administrativa e vai esperar que a coisa aconteça. Não acontece, né? Isso para qualquer negócio. O dono tem que estar na frente. Ele cria a cultura da empresa. Criar a cultura da empresa é muito importante, né? A cultura é o seu jeito de pensar. Você determina a cultura da sua empresa. Qual é a cultura da Clínica da Cidade? A cultura da Clínica da Cidade a gente diz muito que é a cultura da família. Que é a cultura da humanização, do cuidado do próximo, dessa empatia, de estar presente para cuidar do paciente. Porque a gente sabe, eu falo que eu odeio ser mal atendido. E a pessoa às vezes não te atende mal, não é porque ela quer, porque ela não foi treinada para aquilo. E só você para treinar a sua equipe, para ela entender qual é o conceito do que você quer de atendimento. A gente tem todo um treinamento de atendimento, de qualidade de atendimento, mas é algo que você precisa estar constantemente ali renovando. Né? Até isso tem que padronizar. O atendimento. No começo, assim, foi uma loucura a gente pensar que tudo tem que ser padronizado. É estranho, Rafael. Você tem que ensinar uma pessoa, quando chegar um paciente, dá bom dia. Tem isso? Tem, exatamente. Tem, porque tem gente que não aprende isso. Isso aí não deveria nem ser quando tem gente muito nova, né, dentro da recepção, as nossas consultoras de saúde, ela chega e ela fala assim, o homem ou a mulher, né? Não, é o senhor, a senhora, é o paciente... Então, é um ensinamento. A gente, assim... Ninguém nasceu sabendo. Ninguém nasceu sabendo. Você mas, às vezes, é o treinamento óbvio. É muito importante. Sorrir. Exato. E muita gente hoje empreende, não dá certo e quebra por conta disso, né? Não entende o poder do bom atendimento. E eu, que sou um detalhista, falo o poder dos detalhes, dos pequenos detalhes. É nos pequenos detalhes que a gente faz a diferença. Eu falava que no começo... Essa coisa do meu pai de falar que tem que ter alguém lá na frente, né? Eu falava que minha orelha ficava tremendo, assim, porque eu ficava ouvindo o que elas estavam falando com os pacientes, o que ela estava falando no telefone. Então, tinha de cor, eu sabia quem eram os médicos que estavam atendendo no dia. E, não tem mais para hoje. Eu falava assim, como não tem mais para hoje? A gente dá um jeito. Eu intercedi e falava assim, não, tem sim, eu vou marcar para o senhor, pode ser um encaixe, tudo bem se atrasar um pouquinho, mas o senhor vai ser bem atendido. Ou seja, o sucesso realmente é porque vocês estavam lá. Porque Exatamente. Muitas vezes não iria marcar mais consulta, porque muitas vezes o colaborador fala, não tem, não dá, esquece, mas não, você estava lá, dá um jeito. Tendo empatia sempre com o paciente que estava precisando, né, que estava doente e tudo mais. Que legal. Rafael, se você pudesse voltar no tempo, você é jovem, mas a gente faz algumas coisas na vida, a gente fala assim, poxa, se eu tivesse a maturidade de hoje, eu jamais faria. Eu sempre faço essa pergunta para o meu entrevistado. Você mudaria alguma coisa? Assim, daria um conselho para o Rafael jovem? Rafael jovem, eu teria apostado, ter sido arrojado
por um tempo antes, né? Eu acho que eu demorei muito por ser um negócio familiar e os pais também meus pais, um freio. respeito muito grande por eles, trabalhando desde o início, junto com o negócio. Como eles chamam? José Carlos e Cláudia. José Carlos e Cláudia. Um beijo para vocês, se vocês estiverem assistindo, viu? Me ensinaram tudo que eu sei. E aí eu fiz a expansão do negócio. Mas talvez eu acreditar na expansão. Eu já queria isso, mas eu ficava receoso de agir. Então, talvez era age. Para um empreendedor, para quem quer empreender, age. Não tenha medo. Ficar só com a ideia, ficar só com o pensamento, aquilo não vai sair do lugar. E hoje acho que o pai e a mãe estão felizes. Eles olham e falam, caraca, Rafael, o que eles falam? Eles são realizados. Deu muito certo, eles são realizados. Eles tiveram muitos percalços na vida deles também. Foi muito difícil o início do negócio. Meu pai tentou, depois que ele não era mais um seletista, aí ele tentou empreender com varejão não deu muito certo, ele parou, depois ele fazia a venda de carro, não deu certo, depois foi a consultoria, né? E aí veio a Clínica da Cidade, e para você ter uma noção, eles foram empreender na casa dos 50 anos de idade. Quem é que faz isso? Ninguém. Então nunca é tarde, né? Por mais que eu falo de agir depois. Antecipadamente, que eu gostaria, nunca é tarde. E outra, o segredo também de muitos milionários que a gente lê livro, assiste entrevista, documentário, os que quebraram é que tiveram sucesso. É verdade. Muitos não deram certo, aprenderam com o erro para depois lucrar milhões de reais. Aprender com o erro é muito importante. E aí a gente aprendeu com muitos erros, e aí tem um modelo de negócio hoje para o franqueado que é muito formatado para que ele não erre. Porque na área de saúde não pode errar, não é verdade? Então, num negócio como o nosso, e a gente não pode... É muito fácil dar certo. Não tem erro. Não, exatamente. Não tem erro. E o negócio todo mundo precisa, tá em expansão, né? Aliás, de repente alguém vai assistir e fala, poxa, um bom negócio para minha cidade. Tem como que faz, como que entra em contato. Vocês analisam o perfil, vê se dá certo, se pode na cidade, como que é? Sim, tem os executivos de venda, tem o acesso ao site tanto da clinicadacidade.com.br, tem uma área de seja franqueado, como ele pode acessar um hot site nosso que é medicinaacessível.com.br, e aí ele tem algumas informações, ele preenche um formulário e depois é feita uma análise, entender qual é a cidade, o estudo da cidade, para entender se tem viabilidade ou não. Realmente não é para qualquer lugar, a gente realmente é muito criterioso aonde a gente abre as nossas unidades. Mas aí, muito bom. Graças a Deus, com sucesso aí em todos os cantos do Brasil. Não tenho dúvida, inclusive, aqui em Campinas. Rafael, muito boa essa entrevista, muito aprendizado. Eu sempre aprendo muito aqui quando eu sento. Sempre tem um novo aprendizado, eu sempre levo para minha casa, não tenha dúvida. Obrigado. Muito parabéns, eu gostei muito realmente da forma da empresa familiar, como vocês lidam. Ninguém solta a mão de ninguém, deu para perceber isso. E você falar com tanta humildade, porque muitas vezes a pessoa atinge o sucesso e acaba a humildade. Então, assim, eu acho que humildade a gente tem que levar para a vida toda. E com certeza. Eu sinto isso de você, essa sua essência. Que bom transparecer isso, que realmente é verdade. E essa empatia também com o próximo. Continue assim, cuidando das pessoas que precisam. Obrigado. VTV SBT sempre de portas abertas aqui para a Clínica da Cidade, assim como tudo pode. Você vai estar na minha geladeira aqui. Que bom. Fico muito feliz, honrado. E pedir para o pessoal deixar um like. É bom, deixa o like, compartilha a nossa entrevista, tá bom? Obrigadão, viu? Uma ótima noite para você. Obrigado, para você também. E gratidão para você que compartilhou. Nós temos a enquete. Já tem o resultado? Tá aqui. Vamos ver se tem ou não. Às vezes eu falo tchau e eu não vou embora, viu, Rafael? Entendi. Vai falar da enquete, tá aqui, verdade, a questão da enquete. Enquete VTV SBT, 47% sim, 53% não tem plano. A maioria não tem plano de saúde.
Isso que é um número que a gente está dizendo, talvez, de uma região que é mais favorecida, né? Que é do interior do estado de São Paulo. É muita gente. E aí o número tende a ser muito menor ainda quando a gente vai subindo para os outros cantos do país. Bom, então, vou finalizar dizendo, precisou de médico? Corre lá para a clínica da cidade que você será bem atendido. Para você que acompanhou essa entrevista toda, nós entramos pelo YouTube, Facebook, TikTok, enfim, essa entrevista vai estar lá disponível. Compartilha se quiser, dá like e um super beijo para você. Uma noite abençoada e amanhã, gente, pensa, vocês vão ter que me aguentar, eu vou estar aqui de novo. Amanhã eu vou entrevistar a gerente geral da Xandô. Também falar sobre empreendedorismo. Você já ouviu falar da Xandô, né? Claro, já tomou o leite da Xandô. Eu já tomei, você tomou também. Gente, um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.